A lua nova de 6 de junho, com efeitos até 5 de julho de 2024, não é para os iludidos. Vai se dar melhor quem tiver uma resiliência, quem se ajustar melhor à realidade, ainda que possa ter bom humor e pitadas de otimismo. Nesse vídeo você vai entender os pontos fortes dessa lua nova, os pontos de desafio, o que vai rolar no coletivo e ainda um arcano maior do tarô que vai definir este período. E aí, quer se preparar melhor para junho? Então vem comigo. Eu sou Vanessa Tuleski, astróloga, e eu adoro fazer esse vídeo da lua nova mensal, porque é um vídeo que vocês gostam, que vocês comentam. E não tem nada mais prazeroso para quem cria conteúdo do que ter essa receptividade e saber que a gente pode estar ajudando. A minha ideia aqui é trazer uma clareza sobre o mês de junho. Então vamos começar com os pontos favoráveis? Primeiro ponto favorável: bom humor. Isso vai acontecer porque Mercúrio vai estar em Gêmeos. Mercúrio está muito forte, muito bem em Gêmeos. Ele tem nesse signo uma rapidez de raciocínio que é exatamente a rapidez que a gente precisa para o humor. Mas o toque de humor vem mesmo da conjunção de Vênus com Júpiter. E eu acho que o humor é uma das coisas mais mágicas da vida, porque ele pode iluminar um dia aborrecido, diminuir o cansaço, fazer com que você se sinta mais leve, mais flexível, mais confiante. Por isso, quando as coisas estiverem pegando, tente em alguns momentos exercitar o bom humor, procurar pessoas que têm esse bom humor, brincar um pouco, porque é um dos grandes pontos fortes esse mês, é um grande aliado para você utilizar. É um mês de amigos e grupos, embora não de quantidade de amigos e quantidade de grupos. Por que não de quantidade? Porque nesse mês, aqui para o Brasil, nós vamos ter o Sol, a Lua e Vênus em Gêmeos, na casa 11, que é a casa, sim, dos amigos e dos grupos. Porém, esses três planetas estarão numa quadratura, que é um ângulo de tensão, com Saturno. E Saturno não tem a ver com quantidade. Saturno tem a ver com qualidade. Por isso pode ser um mês importante nas amizades e também um mês importante para um grupo do qual você faça parte. Eventualmente, pode-se ter alguma conquista para esse grupo, mas ela vai vir de uma maneira saturnina, com esforço, e não de graça. É um mês ainda com foco no futuro, e pelo mesmo motivo que acabei de explicar. A casa 11 é a casa dos amigos, dos grupos e também do futuro. Só que esse futuro vem carregadinho com Saturno. Então vai exigir resiliência, disciplina, planejamento. Se você observar bem, é muito difícil conquistar qualquer coisa sem essas qualidades. Muitas vezes, para colher uma coisa bem legal lá na frente, você se sacrifica um pouco, você estuda à noite, você às vezes estuda no final de semana, tudo isso pensando em um futuro melhor. É um mês de comunicação com a Lua e o Sol no signo de Gêmeos, e é por isso que no final desse mês eu vou dar um curso, porque curso tem tudo a ver com Gêmeos. O plano mental, a troca, as ideias, e o meu curso vai espelhar este mapa da Lua Nova. Eu vou falar nesse curso dos pontos fortes. O nome do curso é Os Seus Pontos Fortes. Uma das ideias do curso vai ser trazer à consciência os seus pontos fortes, baseado no seu signo solar e lunar. Porém, a gente vai trabalhar também os vilões que atrapalham, que a gente reconheça e acesse os pontos fortes. Esse curso vai ser para quem tem pouco conhecimento astrológico, mas vai precisar de um pouquinho de esforço. E aí eu vou explicar como é que você vai obter algumas informações do seu mapa astral que vão ser necessárias para esse curso. E, além de tudo, como um ponto forte, só para usar uma expressão do meu curso, a gente vai ter nesse mês Júpiter em Gêmeos em trígono com Plutão. Esse é um aspecto com potência de transformação. Só que para transformar, você vai precisar desse foco, dessa resiliência que eu acabei de citar, mas também de
fé, porque Júpiter é o planeta da fé. Ninguém transforma nada sem fé. Então, grave isso, é um mês em que a fé é importante. E por último, é um mês de mais realismo no amor e nas relações. Tem gente que acha que isso não é um ponto favorável, mas eu particularmente acho, porque a gente começa a enxergar as coisas como elas são. E quando a gente começa a enxergar as coisas como elas são, a gente lida melhor com elas. E agora os pontos de desafio. Parte do realismo que a gente tem que ter perante a vida é compreender que a vida tem desafios. Às vezes eu vejo alguns comentários como: quando é que vai melhorar? Se a pessoa está esperando melhorar no sentido de ter uma estabilidade só de coisas boas, isso não existe. A gente tem fases de melhora e fases de desafio. E a astrologia mostra exatamente esse gráfico, este sobe e desce. Então vamos aos pontos de desafio. Bom, o primeiro ponto importante de desafio é a própria lua nova, que é o Sol e a Lua conjuntos, e aqui levando Vênus também. É um ponto de desafio porque esses planetas vão estar numa quadratura ângulo de tensão com Saturno. Então temos um mês de muitas tarefas, muito trabalho, um mês em que a gente tem que resolver assuntos, em que a gente também está mais sujeito a ter viroses, dores crônicas, aquelas dorzinhas que voltam, seja na coluna, seja no joelho, seja nos dentes que são regidos por Saturno. Então a gente vai ter algumas questões para resolver, alguns problemas a enfrentar, ou talvez esse cansaço, esse estresse, essa sobrecarga. Já sabendo disso, você já não vai ficar esperando calmaria. Concorda? O segundo grande ponto de desafio dessa lua nova é Marte em Áries, numa quadratura com Plutão em Aquário. Esse aspecto também traz um desgaste. Eu sinto que nesse mês a gente vai ser muito exigido, tanto pelo Sol quadrado com Saturno, quanto por Marte quadrado com Plutão. E às vezes vai rolar um cansaço. O Marte quadrado com Plutão fica bem presente no céu até meados de junho, na primeira quinzena. É um aspecto que também pode dar um desgaste. A gente pode ter uma tendência nesse mês a embate com alguém. Pode ser uma empresa, um colega ou uma situação que a gente sente que tem que se posicionar. Esse posicionamento pode ser necessário, mas vamos ter que calibrar para não ser excessivo. Esse é um mês em que, se a gente for buscar confusão, talvez a gente encontre mais confusão ainda, porque existe uma belicosidade, por assim dizer. Esse aspecto de Marte com Plutão, ele também tem para mim um lado que eu considero positivo. Ele traz uma garra para lutar. E talvez a gente tenha que lutar em relação a algo, a uma causa, ou uma melhora física, ou a qualquer coisa que se queira, ou até objetivos. Se você tem objetivos, é o mês em que você ainda precisa lutar bastante por eles, qualquer que seja o objetivo. E eu considero também um ponto de desafio a quadratura de Vênus com Saturno. Eu tenho observado esse aspecto e tenho visto que ele requer mais cuidado e diplomacia. Por exemplo, às vezes a gente quer ser invasivo, falar para o outro o que ele deve fazer, dar um conselho não solicitado, e às vezes o outro pode não gostar. Então a gente vai ter que ter um pouco mais de consequência com as nossas palavras, que é Gêmeos, Vênus está em Gêmeos, e também com os nossos atos, pensando um pouco mais no impacto, porque é um aspecto que pode dar pequenas picuinhas, mal-estar, e além de tudo a gente vai ter que ter um certo cuidado também em avaliar o outro, porque é comum que quando esse aspecto está acontecendo, a gente possa fazer uma avaliação excessivamente dura. Então, um pouco de ponderação vai ser necessário neste mês. Ter cuidado, usar a arte da diplomacia. Além de tudo, lamentavelmente, é um aspecto de pouca grana. Então a gente vai sentir mais essa questão da pouca grana ou ainda de muito trabalho e pouco lazer. Cada um vive de uma maneira diferente, dentro da sua realidade. E vai ter uma fase aqui entre os dias 14 a 20 de junho, que vamos ter que ter muito cuidado com negócios ruins. Não é um céu bom para nenhum tipo de investimento ou parceria. As coisas devem melhorar a partir do dia 23 de junho.
pegando aí o final desse período aí da lua nova, que é quando Vênus vai estar bem com Marte. Inclusive, é um aspecto que ajuda também a melhorar um pouco aí o âmbito afetivo. Mas esse é um mês em que, no âmbito afetivo, a gente não deve esperar, de um modo geral, tanta fluidez. Existe um processo aí de revisão das relações. E para quem está procurando um par, talvez você vai ter que se esforçar, as coisas não estão tão fáceis, tão ganhas assim. E agora vamos ver o que vai rolar no coletivo. E por último, o arcano do tarô que vai dar a tônica deste mês de junho. E o que vai rolar no coletivo em junho de 2024? Infelizmente, é um mês bastante belicoso e por isso a gente não vai ver nenhuma melhora nas guerras que estão em curso. Pelo contrário, há uma tendência a uma grande agressividade, especialmente na primeira quinzena de junho. E temos que torcer para não surgir nenhuma guerra nova. No coletivo, a gente também tem esse clima belicoso na parte urbana, em comunidades, por isso tenha muito mais cautela, porque a gente vai ver um aumento de criminalidade. E teremos propensão a temperaturas muito altas em algumas partes do mundo, não sendo fácil de lidar com isso. Acredito que isso tem a ver com a Europa, porque em junho começa o verão. Há uma chance de, em alguma parte do mundo, termos algum tipo de grande incêndio destruidor, perder uma parte da floresta ou talvez mais de um incêndio. Também teremos um aumento de viroses a partir do dia 16 de junho, por isso se acautele mais. Se você sentir que a sua imunidade baixou, se cuide e evite estar em ambientes onde de repente você pode pegar uma virose ou ainda ficar suscetível a algum tipo de doença. Por essa fase também podem estourar alguns escândalos com algum tipo de dubiedade em que a gente não sabe onde está a verdade. E golpes virtuais tenderão a aumentar a partir do dia 14 de junho indo até o dia 20. Por isso, tenha muito cuidado com o que você recebe no celular, propostas. Eu diria que é um período bem ruim para investimentos, parcerias e novos relacionamentos. Mas a partir do dia 23 de junho, a parte dos relacionamentos deve melhorar. Esse é um mês em que nas relações tende a haver uma revisão de relações existentes e relacionamentos novos talvez venham andar um pouco mais devagar, como se houvesse aqui uma maior criticidade. Em relação ao Rio Grande do Sul, que vem sofrendo tanto desde o final de abril, ainda é um mês duro de muita busca de recuperação, mas eu sinto sim uma luz no final do túnel. Porém, essa vulnerabilidade que o Estado está passando ainda vai ficar muito evidente ali perto da lua cheia. E pode ser a hora de a gente demonstrar a nossa empatia, tentando ajudar materialmente o Estado no momento em que a grana vai estar difícil não só para o Estado, como isso afetando a economia do Brasil, já que o Rio Grande do Sul tem um grande peso na agricultura. E por último, vamos ver o arcano maior que vai definir o mês de junho. Eu tenho sempre tirado uma carta de conselho do arcano maior ou do baralho cigano, mas dessa vez eu vou tirar uma carta que define, o que para mim também é um tipo de conselho. Então vamos lá. Que arcano maior vai definir o mês de junho? A justiça. Isso se alinha bastante com Saturno, que está em destaque nesse mapa. A justiça fala que você colhe o que planta. A justiça fala em equilíbrio. A justiça fala em você saber julgar corretamente. A justiça fala também em ser mais focado, no sentido de ser mais sério, mais consequente, porque ela segura a balança. Manter as finanças mais ajustadas. E foi por isso que eu falei que esse não era o mês para os iludidos, porque é um mês que pede esse realismo, esse pé no chão, mas com doses aí de humor geminiano, de leveza geminiana. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, comente e distribua para outras pessoas. Um beijo grande.